Oi, eu sou o Marcos Alcântara e hoje eu vou trazer um vídeo sobre conquistas e por que resolvi falar sobre conquistas. Porque eu acredito que as conquistas também fazem um papel essencial no autodesenvolvimento de alguém, no processo de evolução de uma pessoa. De que forma? Bem, as conquistas, como eu enxergo, são os resultados. São não necessariamente o ponto final, mas o indicador de todo um processo, de todo o esforço que você aplicou em algum tipo de ação. Note, existe uma percepção comum das conquistas de que elas vêm do nada, de que as pessoas simplesmente conseguiram aquilo e não houve algo por trás disso. Como se você tivesse, por exemplo, herdado uma conquista, muitas vezes. Para exemplificar isso, recentemente eu fiz meu exame de faixa no Karatê. Sim, eu pratico o Karatê, Shotokan especificamente, e eu consegui a minha faixa marrom. No Karatê existem uma faixa branca, faixa amarela, depois a vermelha, laranja, verde, roxa e marrom. E a última, entre aspas, né, entre as que nós conhecemos, é a preta. Porém, indo além disso, ainda temos os dans. Enfim, do direto ao ponto, é uma faixa que muitos poderiam considerar que já está mais próxima de preta, mais próxima do objetivo que muitos que entram em alguma arte marcial querem alcançar, né, que é aquela última faixa. Isso levou bastante tempo para mim. Bastante tempo. Talvez quem me veja hoje, quem me viu fazendo esse exame e conseguindo essa faixa, pense que foi algo muito simples, porque é algo que levou ali umas 2 horas, praticamente, para eu estar conseguindo, no momento. Porém, eu iniciei os meus treinos de Karatê por volta dos meus 13 anos, 12, 13 anos, se não me engano. E hoje em dia eu tenho 21. Levou aí seus 8 anos para eu estar conseguindo isso. E existe algo muito interessante que eu queria trazer justamente do Karatê, um dos ensinamentos, que é justamente o disciplina. A disciplina é isso, é você passar pelo processo e conseguir passar por todo ele até chegar na conquista. Disciplina é constância. Apesar que eu pessoalmente não tive tanta constância assim, eu precisei sair de alguns momentos da prática do Karatê. Mas note, eu continuei. Tive a disciplina para continuar. E hoje em dia, eu tenho essa faixa aqui. Não é só no Karatê, em artes marciais, que você vai ter uma conquista. Eu, por exemplo, também comecei recentemente a fazer móveis de MDF. Essas coisas eram coisas que eu não esperava. Mesmo o Karatê, em que eu comecei, de certa forma, muito cedo na minha vida, foi algo que eu fiz. Simplesmente fiz, não tinha necessariamente uma paixão quando eu era mais jovem. Hoje em dia gosto bastante. Mas eu fiz e acabou se tornando algo que eu mantive uma constância e consegui conquistas.
Para mim, da mesma forma, produzir MDFs, móveis em MDF styles, tendo isso agora como um hobby no momento, né? Algo que eu quero investir, é uma conquista. E aí vem o segundo ponto que eu queria trazer. A conquista não é só necessariamente só o final. A conquista, ela é os vários pontos em que você tem um indicador de que aquilo é algo que te dá satisfação. Mesmo no começo, quando você está começando alguma coisa, você vai, provavelmente, em algum ponto, sentir satisfação de ter começado. Você também pode sentir a satisfação de estar continuando e a satisfação de ter alcançado algo naquilo que você está fazendo. Por exemplo, o primeiro livro lido, ler 10 livros, 100 livros, 1000 livros, são conquistas. São pontos em que podem se tornar conquistas para diferentes pessoas. E aí entra o outro ponto que eu queria trazer. A conquista é algo subjetivo. Você sabe o que é a conquista para você. E sabendo disso, inclusive eu acho interessante apontar que nem todas as pessoas consideram aquilo que fazem como conquista. Às vezes nós nos sentimos muito decepcionados conosco, com aquilo que nós fazemos. Achamos não ser suficiente, ou achamos que aquilo que ainda vamos fazer não vale a pena, que não vai ser satisfatório, que não vai trazer retorno algum. É nesse ponto em que a gente despreza a chance de poder sentir a satisfação de ter conquistado algo. Por isso que é interessante você ver conquistas em coisas pequenas. E da mesma forma, essas coisas pequenas eventualmente vão se tornar grandes. Um dia eu comecei como faixa branca, hoje em dia sou faixa marrom. E se Deus permitir, próximo ano vou ser faixa preta. Eu não esperava estar aqui. Talvez você, com aquilo que você tem na sua vida, com aquilo que você faz, talvez você não espere estar em um lugar que você mereça estar. Mas ainda assim, o que vale agora é que você aproveite as pequenas conquistas, para então aproveitar as conquistas maiores. Bem, e um outro ponto que eu gostaria de trazer, reforçar, na realidade, é que a conquista não é talento, é o seu esforço. A conquista é o tempo que você gasta em alguma coisa. Óbvio que existe também a aptidão que cada pessoa tem para alguma coisa. E muitas vezes nós nos tornamos mais afins, nós gostamos mais de algo em que nós temos aptidão. Pelo menos a algum nível. Porém, as conquistas são alcançadas com um conjunto de coisas, né? Seria o esforço, o tempo que você aplica, às vezes oportunidades. Oportunidades também são algo que impacta muito se você vai conquistar algo ou não. E essas oportunidades podem vir de diversas formas, pessoas, lugares, um momento, uma chance.
trazendo mais uma vez para a minha própria perspectiva, provavelmente eu não faria os móveis, assim, de MDF que eu faço hoje em dia, se não fosse, por exemplo, pela minha noiva. Ela foi uma pessoa que foi muito essencial na minha construção como um ser humano. Ter uma perspectiva profissional, inclusive, ter uma inspiração para estar fazendo algo além daquilo que eu fazia todos os dias. Então, inclusive, isso lembra, né? Aquilo que eu falei em vídeos passados, que o seu ambiente, ele te molda. Então, seja com pessoas que vão te dar oportunidades, que também vão te dar oportunidades, não fiquem com alguém só por conta disso, tá? E, bem, tenham paciência consigo mesmos, persistam. E, no final de tudo, o que vocês realmente não podem fazer de forma nenhuma é comparar as suas próprias conquistas com de outras pessoas. Isso é algo que é destrutivo. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que uma criança ganha ali um presente, ganha um chocolate. Ela ganhou uma barra de chocolate. Enquanto isso, um colega ganhou uma cesta de chocolates. É algo maior, de uma forma simples e direta. É algo maior, em maior quantidade do que uma criança que ganhou uma barra ganhou. Isso quer dizer que necessariamente a criança que ganhou uma barra não teve ganho nenhum? Note, o que eu quero dizer é, não faz sentido invalidar uma conquista, mesmo que pareça menor, só porque uma outra pessoa conseguiu algo que para você é maior do que aquilo que você conseguiu. A criança, ela ainda vai ter aquela barra de chocolate. Ela vai poder comer, vai poder se satisfazer. Então, você também pode fazer isso. E eu recomendo que faça. Pegue a sua conquista e aproveite consigo mesmo. Inclusive, você pode até compartilhar com outras pessoas. Aristóteles dizia bastante, né, que a felicidade plena, ela só poderia ser alcançada quando com amigos. Porque o amigo é como se fosse uma extensão de você. Então, se você está feliz e o seu amigo está feliz, melhor, se o seu amigo está feliz, então você também está feliz. Tipo, as pessoas que você ama, compartilhe com elas. Bem, eu trouxe isso sobre conquistas porque também eu tive minhas conquistas, né, recentemente. Eu queria compartilhar isso. E eu trouxe algo que foi algo muito mais humanizado do que necessariamente algo voltado para a psicologia, porém por ser algo relacionado a uma formação da psique, né? Formação da personalidade de alguém, de um ser humano, que sou eu, e também de vocês, porque conquista está presente na vida de todos. Todo ser humano conquista algo na vida. Isso é algo que também está relacionado com a psicologia, bastante, inclusive. E é algo que dá sentido para nossas vidas também. É algo que traz esperança. Trazendo meu exemplo e trazendo também um pouco sobre o que eu entendo disso, eu espero que eu possa ter ajudado quem está vendo. Assim como entender isso me ajuda hoje em dia.
Bem, se puder, deixa um like, se inscreve, compartilha e até mais.